E aí, gente, tudo bem? Eu tô passando aqui para tomar o tempo de vocês rapidinho para estar divulgando nosso trabalho de portfólio da fase A2 aí de 2021. Eu sou Diego Sabino Delfino, do Polo de Carlópolis, Paraná, do curso de licenciatura em História do pessoal de Linguagem e Sociedade. Como tema, né, desse portfólio, a gente tinha o material de divulgação da cultura surda e a Libras no nosso polo. Empreendedorismo, criatividade, inovação e responsabilidade social. A gente vai estar falando sobre a trajetória da linguagem de sinais no mundo. Quando falamos sobre a origem da linguagem de sinais no mundo, isso se torna algo incerto, pois não existe relatos específicos sobre sua origem. Então, não existe uma data, um local específico mesmo para a gente atribuir para a origem da linguagem de sinais. Só que, todavia, a gente destaca seu início, então, em 1760, na cidade de Paris, na França, onde um abade chamado Charles Michel de Lep, de aproximadamente 70 anos, fundou a primeira escola pública para surdos. Então, a gente atribui então a ele, e aí a 1760 na França, essa origem da primeira escola de sinais. A partir dessa fundação, teve início uma multiplicação de profissionais surdos, e também ouvintes, que a gente sabe que a língua de sinais ela é praticada pelo surdo, mas também para o ouvinte, principalmente para ter essa interação entre o ouvinte e o surdo, né, essa socialização. E daí, dessas pessoas que foram se formando nessa escola, a língua de sinais ela foi se espalhando para os demais países. É interessante que em cada país ela vai ser de uma forma. Aqui no Brasil a gente tem a Libras, mas ela não é universal, ela é só dentro do Brasil. Cada país vai ter uma língua de sinais específica, parecida, mas difere em algumas coisas. Trajetória histórica da linguagem de sinais no Brasil. Como eu disse, no Brasil a gente tem a Libras, né, que é a linguagem de sinal, e como ela se deu. É até interessante porque no Brasil ela vai se dar graças a um ato imperial do Dom Pedro II, que em 1857, Edouard Hutt, um francês que ficou surdo aos 12 anos, ele veio ao Brasil a convite do Dom Pedro II para fundar a primeira escola para surdos, né, do nosso país. Essa escola fica localizada na cidade do Rio de Janeiro, e quando ela foi fundada, ela era chamada de Imperial Instituto de Surdos Mudos. Escola essa que ela funciona até os nossos dias atuais, ela só mudou o nome. Hoje ela se chama Instituto Nacional da Educação de Surdos, o nosso famoso INS. E com essa fundação da escola, os surdos brasileiros eles puderam então criar a linguagem brasileira de sinais, que é a Libra, que se originou da língua francesa e das formas de comunicação já utilizadas por surdos de vários locais do nosso país. Ou então a gente pegou a língua de sinais francesas, que o Eduardo ele trouxe, e fundiu isso com a forma de gestos que os surdos do Brasil, que existiam no Brasil naquela época, já tinham de comunicação, e se criou então a Libras. É interessante a gente colocar aqui, citarmos aqui, né, que nem sempre existiu uma aceitação da língua de sinais. Foram várias discussões como educar a nossa população surda, pois muitos eram a favor do uso do método de oralidade, ou seja, da fala, de tentar de alguma forma fazer o surdo se expressar e falar e nos entender. Também é interessante a gente colocar aqui, eu acho que vai estar lá na frente do trabalho, que existem níveis diferentes de surdez, né? Existem níveis, classificações diferentes de surdez também. Existem surdos que ouvem um pouco, certo? Não é totalmente surdo, digamos assim. Cultura surda. A cultura surda, ela engloba possibilidades e elementos próprios da vida dos sujeitos, que se reconhecem como surdos, abrangendo não apenas aspectos mais corriqueiros, né, da vida, do dia a dia de cada um, mas também o grupo social que constitui e o modo de vida do surdo. Como ele vive em sociedade, como ele se percebe dentro dela, se ele se comunica apenas em Libras, se ele também utiliza o português, enfim, como ele interage com a sociedade. A história da cultura dos surdos ela é longa e complexa. Os surdos usam inúmeros meios para se comunicar, como a língua de sinais, desenhos, expressões faciais, corporais e imagens visuais. A língua de sinais ela é, antes de tudo, uma imagem do pensamento do surdo. A gente precisa também deixar
bem esclarecido que, embora, né, a pessoa talvez ela possa apresentar surdez, ou seja, surda, né, totalmente, ela consegue fazer qualquer coisa que os não surdos fazem. Ela precisa só ser adaptar do meio para que ela consiga ir interagir. Eu não sabia, foi fazendo esse trabalho que eu descobri, por exemplo, que existe campainha para surdo. Na casa de um surdo pode ter campainha. A diferença é que em vez de barulho, quando você aperta essa campainha, vai se acender uma luz dentro da casa e assim ele vai saber que tem alguém chamando. Então eles não são limitados, eles podem fazer qualquer coisa, desde que existe uma adaptação. Por isso que a língua de sinais ela também é importante para ouvintes, para aquele que ouve conhecê-la, para estar facilitando essa comunicação e a interação do surdo no meio da sociedade no dia a dia, porque eles fazem parte da nossa sociedade, certo? Cultura surda no Brasil. Como as comunidades surdas apresentam-se como minoria linguística em nossa sociedade, mesmo os integrantes dessa comunidade sendo membros desse país, né, dividindo, partilhando hábitos e aspectos culturais semelhantes, possuem como primeira língua a Libras e não a língua portuguesa, que é majetória no Brasil. Ou seja, no Brasil, né, a nossa língua oficial é o português, porém, para a comunidade surda, a língua oficial deles é a Libra, né? É a Libras, a língua de sinais, e depois o português. E isso cria, né, como o português é a língua majetória e a Libras, no caso, se torna a minoria. E a gente meio que acaba dividindo essa entre a maioria e a minoria. E essa divisão que a gente tem que tomar cuidado, porque não pode ter, né? A gente precisa, por isso que eu disse, é interessante, não, é importante hoje a sociedade se adaptar para também conhecer a língua de sinais, para o ouvinte, o surdo, eles interagirem totalmente, porque não são duas classes, duas divisões da sociedade, duas sociedades diferentes, são uma só. No caso aqui, ambos somos brasileiros, compartilhamos a mesma cultura e da mesma sociedade. Os ouvintes e a Libra, né? Que eu acho que eu já até falei. Os surdos e ouvintes são seres sociais que estão sempre interagindo uns com os outros em diferentes contextos. A comunidade entre os surdos e os ouvintes tem grande relevância, isso porque essa interação entre eles possibilita a relação na convivência no mesmo espaço. A comunicação através da Libra propicia uma melhor compreensão entre eles. A interação entre surdos e ouvintes é fundamental para ambos, tanto em ambientes acadêmicos, corporativos e sociais em geral, pois a comunicação é essencial e abre portas para o conhecimento, assim como a educação, tornando a sociedade mais dinâmica, interativa e inclusiva. E quando a gente pensa em uma sociedade, digamos, que saiba se comunicar através da língua de sinais, a gente vai ver então a facilidade que os surdos eles vão ter de interagir, se comunicar e se achar em qualquer local. Por exemplo, eles vão conseguir ser atendidos, as pessoas vão conseguir entender o que eles querem passar. Logicamente que nem todo mundo nasce surdo, nem todo surdo nasce surdo, né? Em algum momento da vida a pessoa pode perder a audição e aí ela vai saber escrever, ela vai ter outra forma de comunicação. Como eu disse, existem vários níveis de surdez. Mas é essencial a utilização da Libras, porque também tem os surdos que são de nascença. Capacitação de ouvintes em Libras. Atualmente, né, como eu disse, no Brasil, existem dezenas de cursos para as pessoas que buscam especialização nessa área, como, por exemplo, ter o curso oferecido pelo site oficial do próprio Instituto lá do Rio de Janeiro, o INES. Porém, além de diversas opções gratuitas e pagas de cursos online que a gente pode estar encontrando simplesmente buscando aí a internet. Daí que tinha uma fase que era praticando a Libras, né? Daí aqui no caso são fotos, né? Não sei se vai estar pegando certinho. Deu escrevendo meu nome em Libras. E experiências locais bem sucedidas com Libras. Eu peguei um exemplo da cidade de Curitiba, que é aqui da nossa região, que ofereceu um curso, que a prefeitura fez um curso ensinando a população a Libras. Essa matéria é de 2019.
aonde a população pôde se comunicar com as pessoas através do curso, pôde se comunicar com as pessoas surdas, incluindo nas atividades do cotidiano. Né, esse era um dos objetivos do curso, né? E esse curso ele foi ofertado pela prefeitura na sede da Assembleia de Direitos de Pessoa com Deficiência no Cristo Rei. As aulas foram gratuitas e elas aconteciam às terças e quinta-feiras, das 8h30 ao meio-dia. O Sandro José Batista, que é o professor de Libras pelo Centro da Integração Empresa-Escola do Paraná, e pela primeira vez ministrou aí esse curso em parceria com a FAS Trabalho. E segundo ele, a turma era muito interessada e formada principalmente por pessoas que faziam parte do atendimento ao público. Ou seja, que Curitiba é uma cidade maior, né? Então vai ter um nível da população da comunidade surda maior. Então você já vê a necessidade de quem está à frente do atendimento saber atender, né, essas pessoas. E além de ser mais fácil, é uma questão assim, também de respeito e demonstrar o valor que eles têm dentro da nossa sociedade. Segundo Denise Moraes, coordenadora ali da Assembleia do Direito de Pessoas com Deficiência, a procura para o curso ela é muito grande, ou seja, isso é um ponto marcante, né, que é onde a gente percebe que a sociedade, as pessoas, elas estão despertando para isso, né, para esse conhecimento. E aí a fase final do projeto era tipo assim, no nosso polo, né, o que a gente poderia estar pensando para estar ajudando aí a evolução disso. E aí eu coloquei para a maior promoção da Libras, né, no polo da Uninter de Carlópolis, poderia oferecer de maneira gratuita cursos de Libras com certificados para toda a população em geral, para quem quisesse, né, tivesse vontade de estar aprendendo. E deve identificar as necessidades e demanda buscando melhorias no atendimento e orientação aos funcionários, ou seja, fazer uma pesquisa na região para ver qual que é a demanda, qual que é a necessidade, né, de talvez estar aí ensinando e capacitando o pessoal que trabalha ali no centro e os demais envolvidos. E pode-se também dar mais destaque a eventos, né, de extensão, estar buscando outros eventos que através dele a gente pode estar aí aprendendo e conhecendo um pouco mais sobre a Libras. E é isso, né? Agradeço aí a atenção para quem chegou até aqui. Obrigado.